Ainda no período mais crítico da pandemia da Covid, eu fiz eu tive o primeiro contato para iniciar um dos tratamentos que me daria mais resultado ao longo da minha reabilitação das sequelas do AVC, principalmente das sequelas motoras. Sabe que terapia que é essa, que tratamento que é esse? Ficando comigo até o final do vídeo. Mas se você for um espectador que recém sintonizou no canal, eu te faço um convite. Desça até o botão inscrever-se no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações na opção todas, assim você me ajuda a fortalecer o canal, e com um canal mais forte, lógico que eu vou ficar mais motivado, trazer mais melhores e mais criativos aqui para o canal. Agora vamos à minha mais recente aplicação de toxina botulínica, o famoso Botox, na reabilitação das sequelas de AVC. Fique comigo até o final do vídeo, prestando muita atenção, até o final, ok? Olá, eu sou Evair Nunes e você está no canal Continuar a Vida Pós-AVC. A primeira sessão de aplicação de toxina botulínica, ela ainda aconteceu no período da pandemia da Covid. Logo no início, na verdade, no período mais crítico da pandemia. E de 3 em 3 meses ela precisa ser colocada, ela precisa fazer uma nova aplicação, porque o pico do resultado de cada uma das aplicações, aliás, o período máximo da permanência da toxina no organismo de quem é aplicada é de 3 meses. Tem o pico lá do resultado que dura que leva mais ou menos uns 2 meses para acontecer. Pelo menos é assim comigo que acontece. Na verdade, eu sinto os resultados dela logo no início, logo no momento da aplicação. Logo que a toxina entra através de uma seringa, toca o músculo onde é aplicado, porque cada um dos pontos específicos identificados pelo neurologista que faz a aplicação da toxina em mim, com auxílio de um tomógrafo, aliás, de um... Como é o nome daquele aparelho? Ultrassom, aparelho de ultrassom, olha só. Memória, às vezes dá uma falhada, é meio complicado. Ele traz um aparelho de ultrassom portátil para identificar quais os pontos que precisam ser aplicados a cada uma das injeções de toxina botulínica para melhorar as sequelas do AVC. E no vídeo de hoje eu vou mostrar os detalhes e muitas informações importantes durante a minha 9ª aplicação de toxina botulínica. Ou seja, 3 vezes 9, 27. Cada aplicação tem permanência no organismo de 3 meses. Então, 3 vezes 9, 27, 27 meses. Daí isso dá 24, dá mais de 2 anos, olha só. Mais ou menos o tempo da pandemia da Covid, não é verdade? Então, 3 vezes 9, 27. 3 meses é a duração da toxina no organismo. E de 3 em 3 meses ela precisa ser renovada. Então quer dizer que no vídeo de hoje você vai ver todos os detalhes e com muitas informações importantes sobre a importância da aplicação da toxina botulínica, o famoso Botox na reabilitação das sequelas de AVC. Basta você ficar comigo prestando muita atenção até o final do vídeo, porque na verdade o que vai acontecer? Ao longo de todo o vídeo, você vai ter também uma conversa, onde eu vou conversar antes da aplicação da toxina com o neurologista e fisiatra
que faz a aplicação do Botox em mim. Coisa que já aconteceu há 8 vezes. Hoje será a 9ª aplicação, conforme venho falando desde o início do vídeo. Mas é importante que você continue comigo até o final do vídeo, prestando muita atenção, porque antes eu vou dar algumas características sobre o que realmente é a toxina botulínica. Continue comigo até o final do vídeo, ok? Popularmente ele é conhecido como Botox, mas Botox na verdade é uma marca americana que utiliza como princípio ativo a toxina botulínica. E o que é a toxina botulínica na verdade? Toxina botulínica é um veneno, é um comprimido macerado. Ele é um pozinho, como um preparado sólido para fazer refresco, gelatina, pudim. Sabe aquele suco de pacotinho? Mais ou menos esse, é um preparado sólido que precisa ser diluído no soro fisiológico e depois sugado através de uma seringa. Se suga esse pozinho, que chama até inclusive o Dr. Marcos Kenji, chama de um veneno, que é uma toxina, é algo tóxico, né? Então ele puxa aquele veneno de um frasco, através de uma seringa cheia de soro fisiológico, e logo depois que é sugado todo aquele pozinho, é feita uma solução entre o soro fisiológico com o soro fisiológico envolvido ou cheio com diluído com a toxina botulínica, com aquele pozinho, né, que é um veneno. E logo em seguida, ele não mexe muito, é apenas um movimento só para diluir o pozinho, né? Misturar o pó com o soro fisiológico. E logo em seguida, depois de identificado vários pontos que você vai acompanhar ao longo do vídeo, é feito primeiro uma bateria de testes. Ele vê eu caminhando para saber se precisa passar no membro inferior, quais os pontos da perna é necessário fazer a aplicação. Se porventura o braço, ao longo da caminhada, que você vai acompanhar daqui a pouco, se o braço sobe, se ele ainda tem muita espasticidade, se essa espasticidade está mais localizada na escápula, no ombro, no manguito rotador, no bíceps, tríceps, pulso, nos dedos, aqui na palma, fazer movimento de supinação, pronação. Aliás, supinação e pronação, né? Fala direitinho. Então, depois de identificado todos os pontos, ele faz a aplicação dessa toxina nos pontos que foram visualizados por ele, nos testes que antecedem a aplicação, justamente para que ele aplique e reduza a espasticidade desses pontos onde estão feitas as aplicações da toxina botulínica. O famoso Botox na reabilitação das sequelas do AVC. O Botox, na verdade, é uma marca americana que utiliza como princípio ativo a toxina botulínica, que é esse pozinho que você ao longo do vídeo vai ver a preparação. E eu particularmente utilizo uma marca específica de toxina botulínica, porque todo o processo é identificado por unidades. Se avalia a necessidade de cada paciente, porque cada caso é um caso, e vê-se quantas unidades de toxina botulínica precisam ser aplicadas. Então ele identifica através desse teste para saber quanto em termos de unidade é necessário fazer cada uma das aplicações. E hoje eu já iniciei esse processo há anos atrás, né? Tanto que hoje eu vou fazer a minha 9ª aplicação do Botox, que tem me dado
excelentes resultados na minha reabilitação. Vocês vão acompanhar até o final do vídeo. Mas antes, lógico, como eu falei, tem uma conversa que eu tive com o Dr. Marcos Kenji, que é neurologista e fisiatra, onde ele vai falar muitas informações extremamente importantes a todas as pessoas, AVCistas, seus parentes, profissionais. Então preste atenção inicialmente a essa conversa que eu tive com o Dr. Marcos Kenji, a identificação através da minha marcha, para ele identificar quais os pontos que precisam ser aplicados, e logo em seguida a aplicação da toxina botulínica nos pontos que ele identificou anteriormente, nos testes que foram feitos, né? Então a gente vai conversar, vão fazer os testes, vão identificar os pontos que precisam ser aplicadas. Então, logo em seguida vem a aplicação. Então é importante que você preste muita atenção, porque eu tomei o cuidado, inclusive, de filmar todo o aparelho de ultrassom, onde entra a agulha, até encostar no músculo do ponto identificado pelo médico. Logo que a solução entra, ou ela toca, atinge o músculo, já tem um relaxamento total. E todo esse relaxamento ele tem duração máxima de 3 meses. Mas tem um pico, que no meu caso, a partir da aplicação e a permanência da substância no organismo de cada paciente é no máximo de 3 meses. Então, preste bastante atenção agora em todos os detalhes da minha 9ª aplicação de toxina botulínica, o famoso Botox na reabilitação do AVC. Preste bastante atenção a partir de agora. Eita, vou ter que desligar. Deu problema no controle. Mas deixa eu clicar aqui e você continue comigo prestando bastante atenção até o final do vídeo, principalmente durante todo esse processo da aplicação do Botox, da toxina botulínica, porque não é aplicado, no meu caso, não é aplicado Botox. Você vai entender com bastante detalhes, ficando comigo até o final do vídeo, ok? Então, deixa eu fazer umas contas aqui primeiro. Deixa eu ver aqui. Trimestralmente, 3 vezes 9, nós vamos para a 9ª. 3 vezes 9, não, 2 vezes 9 dá 18, não, 3 vezes 9 dá 27. Nós vamos para a 9, então dá 27, 24, 25, 26, 27. Quase 2 anos e 3 meses, é isso? É, bastante tempo. É quase 3 anos, ou seja, no início da pandemia, na verdade. E o que de lá pra cá, tu achou primeiro, vou te chamar só de Kenji. Claro. O que tu achou, Kenji? Desde a primeira até hoje, que vai ser a 9ª aplicação da toxina botulínica. O que tu achou de evolução, desde que tu fez a primeira que a gente fez? Tá tudo na playlist de toxina botulínica aqui no canal. O que tu acha da minha evolução? Então, a evolução de cada pessoa é diferente, né? Mas, em geral, uma expectativa que às vezes as pessoas têm é que a evolução vai ser um negócio meio milagroso, rápido, mas por isso que é interessante as filmagens, você ir acompanhando, vendo isso. Mas, claro, a cada aplicação, junto com o trabalho da fisioterapia, tudo isso, o objetivo é o quê? Melhorar o equilíbrio, melhorar o contato ao solo, a cadência, a marcha, o gasto energético. Então, nessas coisas do começo até agora, o que aparentemente teve uma melhora importante no apoio do solo. Se for ver, a fase do apoio tem se mostrado melhor. Isso daí com uma órtese melhor, que depois que trocou a órtese ajudou. Aquela de fibra de carbono. Que a órtese é muito individual, então cada um se dá bem e o estágio que está, mas então, melhorando seu contato no chão, então você vê que consegue ter mais velocidade em relação ao começo, mais equilíbrio, então diminui aquela questão das quedas, melhora essa parte também
do joelho duro, se for ver, se tinha aquele stiff knee, um joelho bem duro quando tocava o solo. Agora, se você for ver, quando anda, ele já não é tão duro mais. A posição do ombro, você vê que era um ombro muito para trás, e agora ele não é elevado para trás, agora ele não é. Todas essas situações que vêm acontecendo fazem com que a pessoa comece a gastar menos energia, cansar menos, e isso se traduz numa melhora de qualidade de vida. A pessoa consegue fazer mais gastando menos, digamos assim, sim, cansando menos, fazendo. Então isso que eu acho que é a impressão que dá. Algum tempo atrás, acho que foi o quê? 2 ou 3 dias atrás, de hoje, não é? Eu postei no canal um vídeo falando sobre acessórios que eu usei na minha reabilitação. Tanto da marcha quanto do braço, né? Mas especificamente no da marcha, eu falei sobre aquela joelheira, lembra? Sim. Porque o meu joelho ia para trás, não é? Para prevenir porque nessas situações que você começa a ter uma hiperextensão de joelho, você começa a ter esse joelho muito duro, o problema é que você começa ao joelho, em vez de parar em 90 graus, ele começa a hiperestender. E aí você tem o risco de lesão de ligamento, e aí por isso a joelheira para tentar prevenir. Tem órteses, claro que os braces de joelho, tem situações que eles travam para você não hiperestender, para não dar lesão também, né? Mas é importante para prevenir. Entendi. A minha fisioterapeuta, que eu tinha até já te comentado antes, logo que chegou, ela estava pretendendo fazer algumas perguntas. Mas na verdade hoje eu fiz uma sessão com ela, hoje pela manhã, de pilates. E ela está fazendo um trabalho muito mais melhorando, aumentando a sensibilidade do calcanhar. Não sei se de repente para tentar estender um pouquinho mais o tendão ali, tu acha que vai ser, tem necessidade de repente fazer um trabalho mais direcionado para o calcanhar? O calcanhar é uma parte importante na marcha, ele faz o contato inicial e por isso que é um osso muito maior do que os ossos do antepé, né? Então, ele tem a sua função na marcha, principalmente o contato inicial, até uma fase de você distribuir o peso e a propulsão. Então, é uma parte importante, principalmente na etapa inicial mais da marcha. Então, tudo que puder somar, acho que vale a pena testar, né? Eu preciso te mostrar uma coisa que aconteceu. Hoje, inclusive, exatamente antes de eu iniciar a sessão de pilates que eu fiz hoje. Foi de manhã, né? Tudo aconteceu hoje. Olha o que aconteceu. Eu vou te explicar com detalhes, aliás, sobre isso. Mas olha só que interessante. Deixa eu ver se eu acho ela primeiro, né? Bom, na verdade é o seguinte. Uma empresa de um país europeu, não vou comentar qual país que é, de um país europeu está fazendo um protótipo de um acessório para reabilitação. E me descobriu pelo Instagram. Certo. Entrou em contato comigo e já se inscreveu no canal. O que aconteceu? Na verdade, é uma equipe de estudantes de neurologia ou profissionais da área, né? Que estão fazendo vários trabalhos ligados à reabilitação. Principalmente de um membro específico. E me escolheram para que eu seja meio que, vamos dizer que, como que eu posso chamar? Um piloto de teste. Obrigado. Me escolher para que eu seja o tester. Agora tu tem que ver que legal que é. Eu vou colocar aqui para ti. Lógico, se eu conseguir chegar lá, né? Mas eu vou procurar aqui, porque eles também estão me seguindo no Instagram, assim como eu os faço também.
Ah, encontrei. Ó, exatamente sobre na verdade, que um dos membros, uma das partes que são circulados por AVC, Ah, sim, sim, sim. onde as pessoas mais têm dificuldade ou mais sentem limitações. Sim. Por questão de autonomia e tudo mais, né? O que tu acha disso? Olha só. Então, eu estava esse ano, quer dizer, no final do ano passado, teve o Congresso Mundial de Neuroreabilitação em Viena, né? E aí o que acontece? Inclusive bem pertinho do país que tu teve. Aham. Então, aí teve bastante desses protótipos para membro superior aqui, Tá. desse ponto, porque o que acontece? Você, utilizando mecanismos que simulam ou estimulam, isso também dá um feedback para o cérebro, isso ajuda bastante nisso. Do membro. Eu não entendi. E é bem interessante, sim. Mas está em bastante alto. Teve alguns estantes até disso. Eu vi pelo menos uns 3 ou 4 disso de membro. Eu vi tu colocava, fazia alguns posts no Instagram, não é? E eu vi, inclusive, desde aquela época, eu já cheguei a ver alguma coisa sobre o tema. Sim, sim. E logo que eu recebi a mensagem desse pessoal de lá, eu já na hora associei. Gente, olha, exatamente, ou muito similar àquele que tu postava no teu Instagram. Mas muito legal mesmo, viu? E eu fiquei extremamente feliz. Imagina só, eu ser escolhido como o tester de um produto que vai ajudar a reabilitar pessoas que tiveram AVC, não apenas no Brasil, mas em vários países também, lógico, né? Sim, é bem interessante. Então, e o mecanismo de pensar é, se você não usa aquele membro, o seu cérebro também não está pensando que ele está funcionando aquela sua área do cérebro. Então, essa parte de você estimular a região auxilia para isso, para você tentar criar novas sinapses, então mostrar um caminho para o cérebro. Então, essa é mais ou menos a grosso modo uma das maneiras que funciona essa técnica aí. Basicamente, ou então diretamente falando sobre heminegligência, negligência unilateral, na verdade. Então, o cérebro tem que ser estimulado em tudo, não é? Sim, ele tem que saber que existe aquela parte. Se pela lesão neurológica ele acha que não existe aquela parte, você tem que ficar tentando relembrar que existe aquela parte. Então, claro que tem partes sensitivas, que o pessoal da terapia, fisioterapia, muitas vezes faz com sensibilidade, com tudo isso, mas os aparelhos também auxiliam nisso, né? A proposta deles é essa, né? Assim que o protótipo estiver pronto, eles vão me enviar para que eu seja o piloto, o tester. Muito legal, né? Sim. Lógico que eu vou colocar tudo, mas detalhes quentíssimos aqui no canal, certeza. Muito legal, não é? Bora ir pro Botox. Fazer... vamos fazer os testes primeiro? Vamos ver como que tá andando, né? Tira a meia ou tu acha que eu encaro com a meia? Então, quanto mais natural for, pior, mais difícil vai ser a marcha, que é o que a gente quer ver. Então, sem a meia, a probabilidade de queda é menor sem a meia, não é? O andar fica, às vezes, porque o chão tá frio, às vezes interfere um pouco, essa parte assim. Nossa, então, e tu percebeu que tem sol de geladeira? Que é aquele sol que clareia, mas não aquece, não é? E a sala aqui é danada de fria, não é? Mas é melhor sem meia, pra gente dar uma olhada. Tu prefere? Então bora lá. Porque mesmo a gente consegue ver bem o movimento das garras. É verdade. Do pé, dos dedos. Tanto do calcanhar quanto dos dedos. Que é uma outra coisa que evoluiu, porque faz tempo que você não dá uma picada na garra ali. É verdade, Contato com o solo. Então bora caminhar. Se der para subir um pouquinho aqui, ó, dobrar aqui um pouquinho, é até melhor, porque a gente quer ver o joelho. A bermuda que tu fala? Porque ó, lembra aí a extensão do joelho, se o joelho tá... Tem que levar em consideração que
A sala é fria, o piso, como tu falou, mas está frio. Tá na pior condição possível, tá sem órtese, tá tudo isso. Sem órtese. Ou seja, desfavorável para tudo. Mas de qualquer maneira, se for comparado desfavorável perto do primeiro, tá melhor. Nossa, nem se compara, não é? Pode voltar. É? Uma outra coisa que pode dar uma olhada aqui, ó. Pode sentar, eu não fiz isso contigo, mas dá para mostrar no canal, já que estamos nessa parte da... beleza. Da internet, digamos assim. Só senta um pouquinho, calma aí. Uma coisa que é interessante é o seguinte, o contato inicial com o solo, ele vai te dizer muito. Então o que acontece? Como fica a sua pele, também diz aqui, Sensibilidade. Mas mesmo o que acontece, quando você começa a ter, por exemplo, como ele tem um varo grande do pé, você vê que começa a aumentar essa parte aqui, Aumentar como? Sabe clarificar? Quando a pessoa, por exemplo, faz... se for comparar essa parte de cá com essa parte de cá, você vê que aqui tá mais vermelho, Ele é maior, Essa parte, porque aonde que você tem mais contato, o osso vai hipertrofiando. Tá. Então, por exemplo, crianças que andam muito em equino, muito na ponta do pé, você começa a ter, praticamente não ter calcanhar. O calcanhar afina e aqui cresce. Tá. Porque aonde que você começa a ter muito contato, ele vai hipertrofiar, ele vai aumentar a estrutura. Então, mesmo aqui, como tem esse contato muito do varo do pé, ele dá uma dobrada, e ainda não está totalmente com o calcanhar, lateral, você vê que aqui vai aumentando. Em comparação do pé normal, que seria esse daqui, Você vê que é diferente um do outro. Se você vai comparar um pé com o outro, vê como o calcanhar aqui é grosso. E aqui o calcanhar é fininho. É mais estreito, é verdade. Porque o que acontece? É aquela até a parte do uso e desuso. Quanto mais o calcanhar tem que ser grande, porque ele tem que tomar porrada. Ele tem que usar. Quando você usa menos, ele vai afinando mais. Então, seu contato ainda está muito em antepé, mas claro, é melhor do que era antigamente. Mas o ideal ainda é ter o contato aqui, Ainda ele tem que crescer ainda mais, esse calcanhar aí. Tem que ficar mais largo. Porque o mais largo quer dizer que ele está batendo mais. Batendo mais no chão. Tendo mais contato. Beleza? Então, aí aqui, se for ver, tem... Dinamicamente, você vai ter uma ponta do pé, então você vai ter gastrocnêmios, vai ter sólio. Outra coisa que melhorou muito, que no começo você tinha, agora não tem, é o clonus. O clonus muscular. Lembra que a gente fazia, se você vai pegar no começo, fazia isso, não parava de ter clonus. Isso. Agora não tem mais clonus. É mesmo. É que o problema da reabilitação é que quando você melhora, você esquece que tinha. Claro, que tinha esse problema. Mas você vê, o clonus não tem mais, a garra, o seu contato já não tá, Outra coisa, quando que a garra atrapalha ou não, Dá uma olhada. Você não tá machucando aqui, Não. Quando a garra, quando ela começa a machucar, que começa a interferir. Então aqui a gente não vai aplicar a garra de novo. Então vai se livrar daquela picada do pé de novo. É aquela que é a mais dolorida. Que aí você, no começo... Porque não tem músculo, Da última vez que a gente aplicou um pouco de reto da coxa. Foi verdade. E aí o que você sentiu? Ajudou pro joelho? Melhorou. Que aí é algo que a gente tá indo devagar, mas te ajudou a você dobrar um pouquinho o joelho e não ficar tão reto, né? Eu acho que de repente, se tu achar que é recomendável, colocar de novo, acho que ajuda. Sim, não, aquilo era um teste, a gente fez uma dose pequena, mas vai continuar com o reto da coxa. Então, vai continuar com o reto da coxa, vai continuar com o tibial, vai continuar com o gastro sóleo, então esses músculos vai continuar. Aqui, ativamente, você tá parado, tá desse jeito, mas quando você anda, você vê que sobe o antebraço. Isso, Então vai fazer bíceps também, vai fazer pronador, redondo, pronador quadrado, flexores dos dedos. A tal supinação e pronação. A pronação é aqui, E a supinação é pra cima. Assim e assim. Assim é supinar.
Assim tu suplica a supinação. E aqui você prona. Dói o ombro? Não. Que é outra evolução, porque doía seu ombro. Não tem dor, não tem dor. Não, mas antigamente doía, não doía? Há tempos eu não tenho mais dor. Uhum. Então, se for ver, são todos pequenos detalhes que, com o passar dos anos, você até esquece que tinha, mas você tinha isso. Então, é como o meu desvio de rima. Eu não lembro, só se eu olhar fotos minhas, a boca torta, por causa do lado esquerdo caído. Uhum. Então, eu não lembro como que era, o meu cérebro não lembra como era fisicamente o meu rosto quando eu tinha o desvio de rima, a boca torta. Eu tenho que olhar fotos para lembrar dessa situação. O cérebro não lembra bem. Entendi. Bom, aí onde eu ia estar o fotografia. Aí vai. Mas um dos problemas que a gente tem é lidar com a ansiedade das pessoas, porque às vezes a pessoa quer melhorar muito rápido. Não, mas isso é meu e de todo mundo que sofre isso, porque só quem sofre é quem sabe o quanto isso é um fator complicante, desgastante, tanto para quem teve quanto para familiares, não é? Sim, é que é um pouco diferente, por exemplo, você pode aplicar toxina para paralisia cerebral, para criança. Só que a paralisia é um pouco diferente porque a criança, por exemplo, nunca andou ou não era normal. Ela já teve o problema de parto e já ficou com a sequela. Né? Enquanto no AVC você era totalmente normal e aí teve o AVC, o trauma e tudo isso ficou. Então, digamos assim, a perspectiva de quem tem AVC, a ansiedade é maior, porque a pessoa já sabia como que era o normal. Muito grande para voltar àquilo que era antes. Mas você vê que devagar vai melhorando. Claro. E claro, como você já aplica há um tempo, aquele risco de deformidade, aquelas coisas piores, você não tá esse risco eminente, porque se você tem essa espasticidade e mantém ela, aí você pode encurtar, ter um encurtamento grande, uma anquilose, que é a articulação que gruda, e aí tem que ir para cirurgia mesmo. Né? Nossa, imagina ter que depender de uma cirurgia para deixar o tendão mais mole. Espástico, aliás, menos espástico, né? Mais relaxado. Mas esse também é um dos problemas, porque operar não cura. Então operar você só pegou e claro, está encurtado. Mas se você não aplica, não faz físio, não faz nada, volta tudo de novo. Volta, olha só. Por isso tá vendo, pessoal? Por isso tem que fazer fisioterapia sempre. E cada dia que você faz, cada dia se melhora um pouco mais. Independente do quanto tempo demore, tem muita gente que reclama, né, Kenji, de quanto tempo leva a reabilitação. Normalmente é muito tempo mesmo, né? Eu já tô mais de 10 anos em dezembro passado. E hoje eu tô indo para minha 9ª aplicação de toxina botulínica, olha só. A toxina dura no organismo cerca de 3 meses, né? Mas o período melhor de funcionamento sim, aí começa a cair o efeito. E até 6 meses que não tem mais. E depois vai baixando. Vai baixando. Agora, uma das maneiras que muitas vezes se fala para reabilitar um critério do GAS, que chama Goal Outcome Scale, que é o seguinte, é uma escala que ela é objetiva para cada pessoa, não é individualizada para cada pessoa. Então você põe um alvo e aí o que acontece? Você tenta alcançar aquele alvo naquela aplicação. Isso pode ser para aplicação ou para outras coisas. Então, por exemplo, meu alvo é o stiff knee, o joelho que está duro. Então o que acontece? Vamos ver aplicando como que ficou isso. Então às vezes você pode pôr alguns alvos, pontuar alguns alvos junto com o paciente, e aí o que acontece? Você vê se você obteve esse alvo ou não. Por exemplo, você pode fazer marcha. Em 5 metros eu andei em 5 segundos, tá bom. Aí eu quero aumentar essa velocidade de marcha. Então, se eu aplicar, dependendo dos músculos, vamos ver se vai melhorar isso. Então, para cada pessoa, um alvo é diferente. Então, para um, às vezes pode ser andar melhor, para outro pode ser diminuir dor, para outro. Então, você pode pontuar
o que você quer junto com o paciente e aí você tenta observar se você conseguiu chegar naquele seu objetivo ou não. Tá. Então aí ajuda também para você ter uma causa mais objetiva, de falar, eu vou sair correndo. Isso você não vai conseguir num período curto de prazo, mas não quer dizer que você não vai conseguir no futuro. Quer dizer, então, devagar você vai cada vez sumindo, tentando um alvo e atingindo aquele alvo, você vai tentando aumentar mais. Aumentando, isso. Em vídeos futuros do canal também, como tu está inscrito e assistindo, lógico, tu acompanha, né? Eu estou fazendo uma outra atividade que eu deixei de fazer há alguns anos. Eu fiz só durante, de 13 até 16, eu fiz 3 anos. Mas agora eu estou pegando muito mais pesado. E qual que é a atividade? A hidro. Ah, entendi. Nossa, cada exercício que tu não tem noção. Mas o melhor é a minha evolução. Desde a primeira sessão que eu voltei a fazer, e agora já tenho o quê? 2 meses fazendo. Entendi. O problema é o frio, né? Não, a água quentinha. Quentinha. O problema é sair. Entendi. Porque dentro é tranquilo, né? Água quente, salinizada, lá então é tranquilo. Aí os monte de aparelho lá, tudo é legal. Estou evoluindo, mesmo a passo de formiga, mas estou evoluindo. Sim. E claro, metade da evolução ou mais é a pessoa. Né? É lógico. Se você acha que não vai melhorar também, não se ajuda. Não, se entregar, pronto, aí ferrou. Tem isso também. A francesinha. Eu digo. Já tinha aberto aqui, não tem nada. Eu tinha aberto. Agora aqui. Porque não tinha aberto aqui, ó. Tá. Então. Aí você quebrou a lacra. Aí sim tá dissolvido. Aqui em São Paulo, Kenji, a Cabidab está localizada onde? É naquele prédio que eu fui fazer Na a Angélica? minha 7ª sessão, não? Foi na Angélica, né? Que a gente foi. Foi. A sede é lá na Angélica. A 7ª foi. Até que foi onde a Kátia me deu o contato do Sim, do Fábio. Do Fábio das Lá Artes. da FBR, da OTS. Sim, mas aí o que acontece? A gente atende em vários lugares, né? Não só tem em Santo André, que é um parceiro nosso, e tem em vários outros lugares. Onde fica mais próximo, né, pro paciente. Que bom que mesmo sendo ali no consultório mesmo, para mim é super tranquilo. Sim. Mas É pertinho daqui. se a gente consegue ajudar e vir... Melhor, né? Quanto mais facilitar, melhor. Ser cômodo, né, pro paciente. Eita, sequei a minha boca. Já tá diluído. De 1,5 a 2 litros por dia. Que bom, ajuda. Mesmo em dias frios. Não adianta. É vício, já virou. E precisa, né? Tem que se tratar sempre. Bom, aí o ideal é pôr um travesseiro e ficar com a cabeça pra cá. Aí? Tá, então, olha o que eu vou fazer, Kenji. Coisa que eu faço quase que sempre, viu? Procuro sempre ser o mais autônomo possível, viu? E não vou lá buscar.
Travou aqui agora. Imagine que é a situação. Demorei, mas vim. Sim. É que o que acontece também cansa muito andar Nossa. dessa maneira, porque cada 10 passos meus são, aliás, 10 passos meu cansa tanto quanto 1 quilômetro teu, mais ou menos. o que acontece mais ou menos é o seguinte, cada modificador de marcha que você perde, você gasta mais ou menos 50% a mais de energia. Então, se você tem um equino, você já está gastando 50. Se você tem um varo de pé, você está gastando 100. Se você tem um reto da coxa, você vai estar gastando mais 50. Se você tem uma adução de braço, mais 50. Então, aqui você deve estar gastando mais ou menos uns 200% a mais de energia. Então, o dobro. Por isso que cansa tanto, quem teve a vencer cansa tanto, justamente por lógico, justamente por todas as limitações que tem. Sim, você gasta mais energia, então por isso que melhorar a marcha, treinar e melhorar o padrão, você vai estar poupando energia, né? Pode deitar um pouquinho, então vamos lá. Ai, calma aí. Eita. Você consegue mostrar ali, Janderson, a agulha entrando no músculo? Aqui, você vem aqui, pra cá. Então você segue o músculo, todo o trajeto dele, da origem dele, vai indo, o bíceps, que é um músculo com duas cabeças, você vai lá, ó. Só uma picadinha. Ó, Ai. entrando. Vê que tá entrando a toxina. Engraçado que eu sinto a toxina entrar. Sim. Parece que vai esquentando. E ele vai dissecando, né? A musculatura. Você vê que ele faz um bolsãozinho ali, né? Onde que aplica. Tô conseguindo ver o músculo aí, ó. Ó, você roda ele, o músculo aparece. Tô você vai pra outro, isso, ó, aí, ele não ó. aparece tanto. É você verdade, vai aqui, ó, você pega o movimento dele. Então você tá nele. Aí você vê onde que ele é maior, aqui que é maior um pouquinho. Picadinho. Ai, agora deu. Fica mais sensível. Picadinho.
Melhorou a coisa Do quê? ai meu Deus, do convênio lá para a troca do convênio mudou? Melhorou para vocês lá? Eu acredito que sim, acho que. Ah, sim, sim, sim. Porque a Delita parece que ficou bem. É a Delita, né? É. Ficou bem faceira quando eu falei qual que era o novo. Ai, 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 ai. Bem no cotovelo? Para dizer a verdade, o que acontece, o que divide aqui é que você tem aqui no osso, aqui ó, na una, rádio e una, eles dividem os flexores que estão para cá, ó. Então aqui ó, você vê que tem um osso, ó. Aqui Tá, tem tá um vendo? osso. Aham. O canto de cá, ou seja, essa parte aqui, são os que fletem, os que Tá, fecham. tá. E o osso para essa parte daqui, ó, são os que estendem. Ah, é um que fecha e um que abre. Sim, os ossos aqui eles separam. Sim, Daqui sim. para cá os flexores, daqui para cá os extensores. Ah, que interessante. Então, aí o que acontece? Você pode ter janelas diferentes. Então aqui o cotovelo tá aqui, mas é que aqui é uma janela boa para pegar um dos músculos Tá. da mão. Aí aqui já foi. Essa parte e depois a gente vai fazer um pouco na perna. Coxa? Coxa. Panturrilha, não? Sim, então vai fazer a panturrilha, vai fazer a parte do tibial, que é aquele que vira seu pé, que é uma das partes que te atrapalham bastante. E depois coxa. E depois aqui atrás, que é o próprio supra, né? Bom, vamos tentar aqui, ó. Pegar mais um pouco de gel. A minha sensibilidade tá tão boa, graças a Deus, que o gel parece uma barra de gelo. Ah, é? Só vem um pouquinho pra cima, só um pouco pra aí. Calma aí. Não vai te atrapalhar a tua seringa aí? Não. Eu só quero mexer um pouquinho o seu pé. Que eu quero fazer um pouquinho de vara. Aqui? Assim não, só ficar assim, mas só desencostar daqui, ó. Por isso um pouquinho pra cima. Assim, Tá, assim, tá bom? Tá ótimo. Ó, eu quero ver esse seu pé. Ó, eu queria estar com ele assim, entendeu? Tá.
Senta legal? Sim. Ah, agora a panturrilha. Eita. Eu sinto a agulha entrar e sinto ela tocar lá no músculo. Sim. Só tá voltando da coxa. E um atrás e a gente já termina. Na frente, lateral? É, assim a gente vai deixar. Ah, tá. Ai, 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 ai. Um pouquinho mais que da outra vez. É verdade. A gente fez 25, agora a gente fez 50. Agora, unidades. Agora pode sentar um pouquinho, só tem Tá. supra, a gente já tem. Vamos lá, que eu tô com a mão para o outro negócio. Ai, 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 ai. Aí. É melhor tirar a camisa. Tá. Mas é útil. Uhum. Só puxar. Tá bom. Útil. E acabou. Acabou? É, acabou. Rapidinho. Sim. Demora às vezes mais pra arrumar do que pra. É, do que pra fazer.